Em meio à vastidão das florestas do Pacífico Noroeste, onde o nevoeiro se entrelaça com as copas das árvores centenárias, criando um véu que separa o mundo dos homens dos segredos da natureza, Jack montou seu acampamento. Ele buscava o isolamento que apenas essas florestas antigas poderiam oferecer. Um lugar onde o silêncio era apenas quebrado pelo canto dos pássaros e pelo sussurro do vento. A floresta, com sua eterna umidade e o aroma de terra e pinho, era um santuário distante do burburinho da cidade, um refúgio para a alma atormentada de um escritor. Jack, um homem cujos cabelos grisalhos não eram suficientes para denunciar a juventude de seu espírito, carregava consigo o peso de uma perda recente e um bloqueio criativo que o impedia de colocar no papel as histórias que sua mente ainda tecia com facilidade. Ele era um escritor de meia-idade, cujos livros já haviam conquistado as prateleiras de muitos amantes de suspense, mas agora suas palavras estavam tão perdidas quanto ele se sentia. A floresta, ele esperava, seria sua musa, seu recomeço. Ao seu lado, Baxter, um pastor alemão de pelo brilhante e olhos atentos, era mais do que um mero animal de estimação. Ele era um companheiro leal, um guardião silencioso que parecia entender a necessidade de Jack por solidão e, ao mesmo tempo, a necessidade de proteção. Baxter, com sua presença constante e olhar compreensivo, oferecia um conforto que palavras não poderiam expressar. Ele era a ponte entre Jack e o mundo natural que o cercava. O acampamento de Jack era simples, uma barraca robusta e uma fogueira pronta para ser acesa. Ele havia escolhido um local afastado das trilhas mais conhecidas, um lugar onde a natureza ainda detinha suas rédeas firmemente. Ali, ele desembalou seus poucos pertences. Um caderno de capa de couro, uma caneta, uma lanterna e, claro, a ração de Baxter. A noite se aproximava, e com ela, a promessa de silêncio e inspiração. Naquela primeira noite, enquanto a escuridão envolvia o acampamento e as primeiras chamas da fogueira começavam a dançar, Jack sentou-se com seu caderno aberto, a caneta pairando sobre a página em branco. Baxter, deitado a seus pés, observava a floresta com uma calma vigilante. Jack inspirou profundamente, o ar frio preenchendo seus pulmões, e começou a escrever. As palavras fluíam, finalmente libertas, enquanto a floresta observava em silêncio, um silêncio que, sem que Jack soubesse, logo seria quebrado. A primeira noite envolveu Jack em um manto de tranquilidade que ele não sentia há muito tempo. Sentado em sua cadeira de acampamento, ele observava as chamas da fogueira dançarem ao ritmo de uma brisa suave, enquanto Baxter, seu fiel companheiro, repousava com a cabeça sobre as patas, os olhos atentos às sombras que se moviam além do círculo de luz. Mas à medida que a noite avançava e o fogo se reduzia a brasas incandescentes, sons perturbadores começaram a se infiltrar na serenidade do acampamento. Primeiro, foram assobios suaves, quase melódicos, que pareciam vir de todas as direções, uma sinfonia estranha que não pertencia à orquestra noturna da natureza. Baxter ergueu a cabeça, as orelhas em pé, um rosnado baixo crescendo em sua garganta. Jack tentou se convencer de que eram apenas os caprichos do vento, mas seu instinto lhe dizia que algo estava errado. A inquietação aumentou quando uma figura misteriosa apareceu à distância, visível apenas como uma sombra que se movia contra o céu estrelado. Jack se levantou, a mão instintivamente buscando a lanterna ao lado de sua cadeira. Baxter já estava de pé, o corpo tenso, preparado para o que pudesse vir. A figura parecia observá-los, imóvel, e então, tão repentinamente quanto aparecera, desvaneceu-se na escuridão, deixando Jack com um sentimento de vulnerabilidade que ele não podia ignorar. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um grito distante, um som humano cheio de desespero e medo que ecoou pelas árvores. O grito de uma mulher, pensou Jack, seu coração acelerando. Baxter latiu alto, um aviso claro de que o perigo estava próximo.
Jack sabia que não estava preparado para enfrentar o que quer que habitasse a escuridão da floresta, mas também sabia que não podia ignorar um pedido de ajuda. Com a lanterna em uma mão e uma faca na outra, ele se aventurou para fora do círculo de luz, enquanto a floresta parecia se fechar ao redor deles. A decisão de Jack foi forjada no calor de um momento carregado de pavor, um ponto de inflexão onde a intuição superou a razão. O grito desesperado que havia cortado a noite ainda vibrava em sua mente, uma sinfonia de terror que não podia ser ignorada. Baxter, com seu pelo eriçado e um rosnado grave emanando de sua garganta, olhava fixamente para a escuridão que os cercava. O instinto primitivo do cão era um farol para Jack, guiando-o para longe do perigo iminente. Com dedos trêmulos, ele apagou a fogueira, mergulhando o acampamento na escuridão, e agarrou sua mochila, preparando-se para o desconhecido. Eles partiram com pressa, os passos de Jack e as patas de Baxter mal fazendo barulho sobre o tapete de folhas caídas. A lanterna de Jack, agora sua única fonte de luz, lançava um feixe fraco que tremulava com cada movimento trêmulo de sua mão. O silêncio da noite era um véu que escondia tanto a salvação quanto o perigo, e cada sombra parecia se contorcer com intenções sinistras. Eles não haviam percorrido mais do que alguns metros, quando um som terrível e estridente rasgou a calma da noite. O som de algo grande e pesado quebrando galhos e esmagando folhas secas em sua aproximação implacável. O coração de Jack batia em um ritmo frenético, ecoando nos ouvidos como tambores de guerra. Baxter, seu companheiro leal, agora se transformava em seu protetor, latindo com uma ferocidade que Jack nunca ouvira antes. A escuridão ao redor parecia viva, pulsando com uma energia predatória. E então, em um momento de terror absoluto, uma figura grotesca surgiu diante deles, iluminada pela luz trêmula da lanterna. Era uma massa disforme, uma abominação de sombras e luz, com olhos que brilhavam com uma malevolência própria. Jack soltou um grito involuntário, um som que ele mal reconheceu como seu. O instinto de sobrevivência de Jack assumiu o controle. Ele se virou abruptamente, empurrando-se para a floresta com uma urgência que ele não sabia possuir. A figura desapareceu tão rapidamente quanto havia aparecido, mas o medo que ela incutiu em Jack era uma chama que não podia ser extinta. Ele corria, tropeçando sobre raízes e pedras, a respiração saindo em jatos ásperos que se misturavam com os latidos agudos de Baxter. A perseguição era um borrão de medo e movimento, uma dança mortal com uma floresta que de repente parecia estranha e hostil. A cada passo que Jack dava, a floresta parecia se fechar ao redor deles, as árvores se tornando sentinelas silenciosas de sua fuga desesperada. O som de algo os perseguindo era constante, um lembrete de que a figura poderia estar a apenas um passo de distância. Jack podia sentir o fôlego quente de seu perseguidor invisível, ouvia o sussurro de sua presença logo atrás, sentia o perigo iminente como uma mão fria em sua espinha. Então, tão repentinamente quanto começou, a perseguição cessou. O silêncio caiu sobre a floresta como uma cortina, e Jack se viu à beira de uma clareira, a luz do amanhecer banhando o mundo em tons de cinza e ouro. Ele e Baxter haviam escapado, por pouco, da escuridão que os engolfava. Olhando para trás, para a floresta que agora se banhava na luz do amanhecer, Jack sentiu uma mistura de alívio e incredulidade. Não havia sinal da figura sombria, apenas a floresta despertando para um novo dia. Eles caminharam em direção à estrada, cada passo os afastando da noite de terror. Jack sabia que a história que ele tinha para contar era uma que poucos acreditariam. Era uma história de suspense e horror, nascida das profundezas de uma floresta que ele pensava conhecer. E enquanto o sol nascia, prometendo um novo começo, Jack olhou para Baxter e soube que a verdadeira história estava apenas começando. A floresta havia mudado ele, e ele nunca mais seria o mesmo.
O amanhecer trouxe consigo uma calma que parecia quase surreal após a noite de horrores que Jack havia vivido. A luz do sol, filtrada pelas árvores altas, pintava o céu de matizes de rosa e laranja, prometendo um novo dia, e com ele, a esperança de esquecer. Jack e Baxter, exaustos e abalados, alcançaram a estrada de terra que servia de linha de vida para o mundo além da floresta. Lá, eles encontraram um guarda florestal que ouviu seu relato com uma mistura de ceticismo e preocupação. A polícia foi chamada, uma busca foi organizada, mas nada foi encontrado. Nenhuma evidência de uma presença estranha, nenhum sinal de outro acampamento, apenas a floresta imutável e indiferente. Nos dias que se seguiram, Jack tentou retomar sua vida normal, mas a normalidade era uma palavra que agora carregava o peso de uma experiência que havia alterado sua percepção do mundo. Ele tentou escrever, mas as palavras que antes fluíam livremente, agora eram sombras do que ele havia vivido, e cada frase era uma luta. As pessoas ao seu redor continuavam suas vidas, alheias à escuridão que Jack sabia existir logo abaixo da superfície da realidade. O epílogo daquela noite na floresta não foi escrito em páginas, mas gravado na alma de Jack. Baxter, que antes era apenas um companheiro, agora era seu elo com a vida, um lembrete constante de que havia algo pelo qual valia a pena lutar. Jack sabia que a floresta ainda o chamava, um sussurro quase inaudível que ele lutava para ignorar. Ele começou a dar palestras sobre segurança na floresta, usando sua história como um aviso sombrio para aqueles que ouviam, mas em cada olhar descrente, ele via a sombra da figura que o havia perseguido. Com o tempo, Jack voltou a escrever, mas suas histórias agora eram diferentes. Elas eram mais sombrias, mais profundas, um reflexo da noite em que ele enfrentou o inexplicável. Ele nunca mais voltou àquela parte da floresta, mas sabia que, de alguma forma, ele nunca a havia deixado completamente. Ela vivia em seus sonhos, nas páginas de seus livros e no olhar atento de Baxter. E assim, a floresta, com seus mistérios e terrores, tornou-se uma parte indelével da história de Jack. Um capítulo que ele nunca ousaria reescrever. Gostou dessa história? Então, confira. Na tela temos 2 relatos de um coveiro. Clique e continue a jornada no além do pesadelo. Até a próxima!